2 Reis, capítulo 4. E Senhor, te entregamos. Amém? A partir do versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que eu hei de te fazer? Declara-me o que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do que restou. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e declaramos, meu Deus, que o Senhor é bom, e a tua justiça, Deus, dura para sempre. A tua palavra permanece para sempre. Por isso, ó Deus, na autoridade que nos foi dada, nós repreendemos agora toda potestade, principado que atua nas regiões celestiais, que intenta contra este lugar, contra as nossas vidas, contra esse ministério, impedindo, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, a igreja, meu Deus, avançar, meu Deus, de colher os frutos, ó Deus, de almas, na autoridade que nos foi constituída, mediante a cruz. Nós tomamos posse, ó Deus, deste lugar. Nós tomamos posse, ó Deus, daquilo que é nosso por direito, por herança. No nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, nós declaramos que este lugar Yahvé chamar, o Senhor está aqui. E para a glória de Deus Pai, Senhor, manifesta o teu querer, manifesta o teu poder, manifesta sinais, milagres, cura, revelação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar. Aleluias. Quem está comigo aí? Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Queridos, Deus tem nos falado de forma tão peculiar, de forma tão maravilhosa. E muitas vezes nós não compreendemos que Deus, Ele quer manifestar o seu poder em nossas vidas. E no texto que nós acabamos de ler aqui, Deus traz-nos aqui algumas revelações, e para que você possa experimentar do melhor de Deus para a sua vida, é necessário que você fique ligado, irmão. É necessário que você tire o seu pensamento lá de fora agora. Sabe, querido, é muito importante a gente conectar aqui no trono de Deus, porque o inimigo muitas vezes ele distrai as nossas vidas para que a gente não possa receber da parte do Senhor. A Bíblia nos diz um exemplo muito claro disso, está lá no livro de Gênesis, capítulo 15. O Espírito Santo está me fazendo lembrar. A Bíblia diz que Abraão veio e colocou o seu sacrifício no altar, porque Deus o havia falado o seguinte. Aliás, Abraão chegou para Deus um dia: Senhor,
A promessa que o Senhor fez para a minha vida até hoje não se cumpriu. E o mordomo Eliseu é ele que vai tomar posse de tudo, porque eu já sou velho. O que eu posso fazer para cumprir a tua promessa na minha vida? E Deus falou com ele assim: faz um sacrifício para mim. Quando Abraão se sacrifica, a Bíblia diz que os corvos vinham e tentavam comer o sacrifício de Abraão. E Abraão o quê? Os enxotava. Abraão afastava os corvos. Eu quero dizer para você, querido, que além de sacrificar, você precisa de afastar os corvos. Profeticamente, sabe o que isso significa? Os corvos vêm aqui, ó, tentando roubar o teu sacrifício. De que forma, pastor? Quando você muitas vezes começa a duvidar. Quando você deixa muitas vezes o inimigo colocar pensamentos na sua mente. Eu aprendi isso desde quando eu vim para a igreja. Irmãos, a gente não pode impedir o diabo de ficar, né, um passarinho de ficar voando por cima da cabeça da gente, mas pode impedir ele de fazer ninho. Muitas vezes o inimigo tem feito ninho na cabeça de muita gente. E o que acontece com isso, meu irmão? Vai ter filhos. Isso vai brotar. Então a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. E enxotar mesmo, pôr para longe os corvos, aquilo que impede a sua bênção, aquilo que impede a sua prosperidade. O que é o engano? É a mentira do diabo, que muitas vezes vem de forma bem sucinta, mas que coloca, sabe o quê? Coloca em descrédito a palavra de Deus. E aí você começa a dar ouvidos a pessoas que são incrédulas, que são profetas do diabo, que são usadas pelo inimigo. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, coloque o seu coração na palavra de Deus, e você vai receber coisas extraordinárias da parte dele. Mergulha nessa mensagem comigo, irmão. O diabo tem feito de tudo para tirar o povo do foco. Nós não podemos perder o foco. E olha só, a Bíblia diz: e uma mulher dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, pois veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, ou seja, serem escravos. Então o texto diz aqui que uma mulher de um profeta, o profeta morreu, e os filhos então agora estavam à mercê de uma dívida. E naquela época era assim, não tinha como pagar a dívida, levava os filhos para serem escravos, para trabalhar. Trazendo para o mundo espiritual, muitas vezes não, aconteceu assim, irmãos. Quando Adão morreu, escute isso, que é revelação de Deus. Quando Adão pecou e ele morreu, ele trouxe toda aquela maldição na terra, nós fomos vendidos como escravos. Nós ficamos à mercê do príncipe dessa vida, que é o diabo. E ele então dominou tudo. E até hoje domina muita coisa. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 4 diz o que? O príncipe deste século, Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Quem é esse Deus deste século? Deus lá com letra minúscula, é o diabo. Cegou o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Quem foi que tentou Jesus lá em Mateus capítulo 4, no deserto? Foi o capiroto, irmão. E ele levou Jesus aonde? Até o pináculo do templo, no alto, e mostrou os reinos de onde? Do mundo, da terra. E o que ele disse para Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, ele tem influência no mundo, irmão. Aí você muitas vezes fala assim: ah, mas o cara ali é incrédulo e está tendo de tudo, riqueza, enquanto eu sou servo fiel do Senhor, estou passando por essa prova. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo.
O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e gozo do Espírito, diz a palavra de Deus. Jesus foi tentado em tudo. Ele tinha 40 dias que não comia. E o diabo virou para ele assim, está escrito aí, ó, aos teus anjos dará ordem, faz dessas pedras aí pão. E ele disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero dizer para você que as palavras que têm saído aqui deste lugar, desse altar, são palavras que saem da boca de Deus para a sua vida. É alimento para a sua alma, é alimento para que você possa permanecer firme, para que você possa vencer as lutas e os obstáculos. E eu quero dizer para você que tem uma glória reservada para nós lá na eternidade. Aleluia! Louvado seja Deus. O problema é que nós buscamos mais as coisas desse mundo, irmão. As coisas desse mundo, escute isso. Tudo que você fizer precisa apontar para a eternidade. Tudo que você tem trabalhado, tudo que você tem feito, se não tem um fim para a eternidade, está tudo errado na sua vida. Eu já falei isso aqui trocentas vezes, mas é necessário repetir, porque aquele texto lá do homem lá que estava construindo celeiros, diz o quê? Vou construir celeiros maiores, vou derrubar esses porque esses já estão pequenos, e vou expandir o meu negócio. Aí então depois eu vou sentar e gozar de tudo que eu conquistei. Aí então veio uma voz do céu que diz o quê? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem construído, o que você tem feito, para quem vai ser? Para quem será? Então compreenda isso. Que o reino de Deus, querido, é algo que nós precisamos exercer aqui na terra. Lá no céu, meu irmão, vai ser a eternidade. O que você precisa de construir para a eternidade é aqui, agora. Não é lá no céu. Lá no céu a gente vai só usufruir daquilo que a gente conquistou aqui. Quem me compreende? Amém? Então a Bíblia nos diz então que o profeta morreu. A mulher do filho de um profeta, era um filho de um profeta que morreu, e ele deixou 2 filhos. E como nós fizemos aqui a comparação, profeticamente, Adão então, quando ele peca, ele morre. Existia uma dívida contra nós. E nós somos vendidos como escravos. A palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, para que você possa compreender, quando aquela mulher chega dizendo assim, olha, eles vão levar os meus filhos. Tem momentos na nossa vida o seguinte, os vizinhos, né, as pessoas, a sociedade, ela quer muitas vezes, né, impor algo nas nossas vidas, mas nós não podemos nos assemelhar aos padrões dessa vida. Nós temos que nos assemelhar ao padrão do céu, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E ali, quando aquela mulher chega diante do profeta, ela coloca a causa dela, e o profeta é boca de Deus, irmãos, compreenda isso. O profeta é boca de Deus. Através do profeta, a chuva não veio, mas através do profeta a chuva veio depois. Através do profeta, ele fez multiplicar o azeite. Através do profeta, muitos milagres acontecem. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus poderia fazer, mas Ele decretou assim, ó, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, aos profetas. Então, tudo que Deus vai fazer no mundo, irmãos, Ele revela para alguém que é profeta. Tudo
que acontece, tem alguém no mundo que Deus revelou para cumprir o que Ele mesmo colocou na palavra dele. E quando aquela mulher chega, é muito importante você compreender a leitura espiritual disso aqui. Existia uma dívida. Eu e você tínhamos uma dívida impagável. Em Cristo, quando Jesus veio, a Bíblia diz que Ele riscou a cédula que era contra nós. Que cédula era essa? Era a nossa dívida. E então o texto nos diz que o profeta disse, Eliseu disse: o que eu hei de te fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traz ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Deixa eu falar algumas revelações que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração nesse texto aqui. A situação ali era uma situação de morte, de escassez. O profeta, o filho do profeta, morreu. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós estávamos mortos, é o que a Bíblia diz. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e o Senhor nos deu vida. Amém? Ali, semelhantemente, aquela mulher, juntamente com seus filhos, eles estavam endividados, e os seus filhos iam morrer na escravidão. Mas veio a palavra do homem de Deus, veio a palavra da boca de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que veio a palavra da boca de Deus sobre a sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Os vizinhos emprestaram vasilhas, diz o texto, sim ou não? Ele mandou buscar vasilhas. Mas vasilha só, então, meu irmão, não resolve o seu problema. Precisa ter azeite. Só vasilha não vai resolver o seu problema. O que isso fala, meu irmão? Aquilo que está ao alcance humano não vai resolver o nosso problema. Porque o que vai fazer e resolver o nosso problema, meu irmão, é a promessa do Pai. Os discípulos estavam todos reunidos lá no cenáculo. E eles eram os vasos. Mas só aqueles vasos aqui, aqueles homens, somente eu não tenho valor algum se não for pela unção que o Senhor derramou sobre a minha vida. Os vasos estavam ali no cenáculo, esperando o quê? Serem cheios de azeite. Eu quero dizer para você, meu irmão, que é o azeite de Deus que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Eles estavam lá no cenáculo, esperando a promessa do Pai. E eles foram cheios do azeite da unção. E a unção aqui tem algumas semelhanças nesse texto. A primeira coisa, meu irmão, o azeite, a promessa do Pai, ela quita dívidas. O sangue de Jesus derramado na cruz, meu irmão, ele quitou a dívida. A promessa do Pai, lá no cenáculo, com o derramado do Espírito Santo, conforme o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28. O derramado do Espírito, aquela unção, meu irmão, ela despedaçou o jugo da servidão que era contra as nossas vidas. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 10, versículo 27, acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, meu irmão, quando o Senhor derramou o azeite em minha vida, aquela cédula que era contra a minha vida, meu irmão, ela foi picada em 1000 pedaços. Se o Filho de Deus vos libertou, verdadeiramente sereis
livres. A unção despedaça o jugo. A unção quita dívidas. Porque, olha o texto aqui, que diz: então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e vai, vende o azeite e paga a tua dívida. O azeite paga dívidas. A dívida que nós não poderemos nunca pagar. A unção, escute isso, irmão. Sabe, as maldições que muitas vezes o ser humano acarreta na vida dele. Problemas na família. Maldições que entrou na vida da pessoa através de um avô, de um bisavô, que trouxe para a família desgraça. Isso acontece, sim ou não? Muito. Foram pactos com idolatria, com feitiçaria, onde a pessoa carrega o que? Um fardo pesado. Pastor, por que tem tanta miséria no mundo? Por causa dessas maldições, por causa da feitiçaria, por causa de tudo quanto é espécie de idolatria. Amaldiçoou as pessoas, nações inteiras vivem debaixo de jugo. E o Brasil não é diferente em muitas coisas. Quando todas as nações vieram para o Brasil, né? Dia 22 de abril foi ontem. Foi o dia do descobrimento do Brasil. É 22 de abril, não é isso? 22 de abril de 1500. Quando os portugueses, né? Pelo menos até onde a história fala. Os portugueses chegaram aqui nessa data. Lá em Santa Cruz de Cabralha. Lá na Bahia. O lugarzinho está debaixo de água lá. E ali nascia uma nova nação. E as pessoas que vieram para cá, escravos africanos, portugueses que eram escória da sociedade na época, vieram tudo fugido para cá. Os judeus vieram fugidos da Inquisição da Igreja Católica, que estava tocando fogo em tudo aquilo que não era cristão. Então, vieram de todas as partes, africanos, italianos vieram depois, trouxeram toda sorte de idolatria, costumes dos seus pais, dos seus antepassados, e vieram aterrissar aqui. Aí o que acontece? A leitura espiritual que nós temos, o Brasil, um país riquíssimo, escute isso, um dos maiores produtores de várias coisas. O Brasil alimenta o mundo, irmão. E o povo muitas vezes não tem dinheiro para comprar a carne. Nós somos um dos maiores exportadores de carne do mundo. E tem brasileiro que não tem condições de comprar carne. Isso é bênção? Não é não. Eu não estou falando de política aqui não. Eu estou falando de espiritualidade, espiritual. Nós temos reservas de nióbio, maior do mundo no Brasil. Mas o povo muitas vezes não usufrui. Vêm os chineses, vêm os alemães e leva tudo. Desde o início da nossa nação, irmão. Você vê isso como algo normal? Não é. Não pode ser. Tudo isso está na Bíblia. Vocês vão plantar, mas é como se você estivesse colocando num saco furado. Vocês vão plantar e outros vão vir comer a sua vinha. Vocês vão fazer isso, mas é outros que vão colher. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Até quando nós vamos titubear entre dois senhores, disse o profeta Elias? Até quando, Israel, vocês vão titubear entre dois senhores? Se Baal é Deus, então sigam a Baal. Mas se Deus é Deus, então sirvam a Ele.
Por que eu estou falando isso? Não tinha preparado nada disso. Porque Deus tem preparado para a igreja brasileira algo extraordinário, uma libertação poderosa, uma unção extraordinária, que vai restituir, que vai restaurar. Mas o povo perece por falta de conhecimento. E o jugo só é despedaçado pela unção. A libertação, dívidas quitadas, irmãos, não se engane. O que nós vivemos no mundo físico é retrato das coisas espirituais. O Brasil riquíssimo em tudo enquanto é recursos naturais. A Amazônia brasileira, meu irmão, ela tem tanta riqueza que o mundo inteiro está de olho nela. Aí os gringos vêm cá, leva as nossas riquezas embora. Leva os recursos que deveriam ser para os nossos filhos, para as escolas dos nossos filhos. Leva os recursos que deveriam ser para os nossos filhos nas melhores faculdades do mundo. Por que Israel, um país desse tamanho, menor do que o menor estado brasileiro, que é Sergipe, uma nação desse tamanho, proporcionalmente ela exporta tecnologia para o mundo inteiro, e o PIB dela per capita é muito maior do que o do Brasil, sendo que lá não tem nada, irmão, é só areia e pedra. Me explica isso aí. Você pega a geografia de Israel, irmão, é só pedra e areia. Lá não... Sabe o que eles fazem? Eles fazem uma tecnologia e começa a nascer planta no meio do deserto, no meio da areia. Inclusive o Nordeste brasileiro importou tecnologia de Israel para plantar. Hoje o Nordeste brasileiro, lá naquela região do Agreste, lá, Cabrobró, Petrolina, lá se tornou um lugar de exportação de fruta para o Brasil inteiro, com tecnologia israelense. Sabe por quê? Por causa da bênção do Senhor. Pastor, mas o que tem a ver isso? Tem a ver unção. Aqueles filhos ali, daquela mulher, profeticamente, simboliza, sabe o que? Muitas vezes, o povo brasileiro, a igreja brasileira, que está escravizada, que tem um decreto de morte, por causa da idolatria, por causa de tantas coisas, porque o profeta morreu. A voz profética, quando se cala, meu irmão, tem filhos que servem para a escravidão. Meu Deus, isso é forte. Talvez você não está entendendo nada aqui, mas eu quero dizer para você, que você mergulhar na unção, algo extraordinário vai acontecer. As pessoas vão vir de longe para ver o que Deus tem feito na sua vida. Pelo amor de Deus, levante sua mão e toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Querido, Deus precisa fazer brotar em mim, mas eu preciso abrir o meu coração. E o princípio disso é unção. Então, se você está em dúvida em alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar Deus com toda a tua força, com todo o teu vigor, para que a promessa do Pai se cumpra na tua vida. Meu irmão, Deus não só apenas quer restaurar a tua vida espiritual, Ele quer restaurar tudo. Mas a gente tem que aprender a obedecer à voz do Senhor. Jesus disse assim para os discípulos, fazendo aqui uma comparação que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Vasos, fiquem lá no cenáculo em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios de azeite. Sem azeite, meu irmão, nós somos só vasilha. Mas cheio de azeite, meu irmão, as dívidas são quitadas. Sabe aquela maldição que nós tínhamos herdado, está repreendido, não está mais sobre nós não, em nome de Jesus. Se tiver, vai cair por terra hoje. Você crê? Olha só, nós temos profetizado aqui neste lugar, tem quase 15 anos aqui nesse bairro. Tudo que talvez você tenha vivido hoje é fruto de palavras proféticas que nós liberamos durante esses quase 15 anos aqui. Não se engane disso. O diabo tem colocado em descrédito muitos homens de Deus,
por causa de muitas coisas que têm acontecido no mundo, né? Palavra de pastor, de homem de Deus, hoje em dia nada é a mesma coisa para o mundo. As pessoas dão mais ouvido ao coleguinha do lado do que um homem de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que tem unção sobre este altar, tem palavras liberadas do trono de Deus para a sua vida, e se você crer, meu irmão, você vai começar a viver os melhores anos da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Receba! O azeite quita dívidas, toda dívida, meu irmão, passada, que era contra nós, Jesus riscou lá na cruz. Entenda isso, isso é libertador, tá? Jesus, se eu não me falha a memória, Colossenses, o apóstolo Paulo diz: Jesus riscou a cédula que era contrária. Sabe aquela nota provisória? Quem já assinou uma nota provisória lá na loja no centro? Antigamente tinha muito isso. Quem já assinou a amarelinha lá em branco? É, rapaz, aquele trem dá uma dor de cabeça se não pagar. E que lhe dá justiça. Cheque. Imagina que você tem uma dívida lá que você não vai conseguir pagar nem se você trabalhar o resto da vida, ganhando o que você ganha hoje. Jesus veio e riscou ela, rasgou ela e disse: agora adiante você é livre. O que é que você vai fazer? Você vai ficar feliz ou não? Você não tem noção, no mundo espiritual foi isso que aconteceu conosco, irmão. Mas se a nossa mentalidade não mudar, a gente continua vivendo como escravo. É isso que acontece no Brasil. A igreja brasileira. Jesus já arriscou a cédula, mas o povo continua vivendo como escravo. Não todos, mas a maioria vive como escravo, porque não muda a mentalidade. Então a gente precisa de mudar. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz o quê? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Irmãos, e Deus tem coisas perfeitas, agradáveis a seu respeito. Não ouse sonhar menos do que isso. Não ouse sonhar menos do que isso. Mas você precisa buscar o azeite, porque é no azeite, meu irmão, que as dívidas caem por terra, que a vida volta, que a libertação vem. O azeite nos faz mais do que vencedores. O azeite despedaça o jugo, meu irmão, de tudo de herança ruim que nós herdamos dos nossos pais. Quantos atos proféticos nós já fizemos aqui? Quanta libertação que nós já fizemos aqui? Precisar, a gente faz mais. Até que você cresça e glorifique ao nome do Senhor. Porque quando você cresce, meu irmão, quando você brilha, quem é glorificado é Deus na sua vida. Mas quando você é cavalo do diabo, meu irmão, o Senhor é envergonhado. Por quê? Porque você deveria estar em liberdade, mas você não está, porque a sua mente ainda é mente de escravo. O povo, estou terminando. Se eu entrasse aqui nessa veia, eu ia aqui até meia-noite. Tem muita revelação. A gente não pode viver sem revelação de Deus. Irmão, tem nada anotado aqui. As mensagens não é por minha causa não, é por causa da unção de Deus. A unção não é minha, é de Deus que está na minha vida. Eu sou vaso de barro, está lá em 2 Coríntios 4:4. Porque a excelência do poder está em vaso de barro, irmãos. Não é eu, é a unção que está dentro da minha vida. E a unção que eu honro nela, eu prospero. Quantas palavras que o Senhor já falou através desse ministério, dessa boca que vos fala, e se cumpriu e tem se cumprido até hoje. Sabe por quê? Não por causa de mim, é por causa da unção de Deus que foi derramada na minha vida, que eu busquei, que eu sacrifiquei.
que eu tenho sacrificado, sabe, querido? Eu tinha todos os motivos para não estar aqui hoje, se eu fosse olhar as provas. Só Deus é que sabe. Mas eu resolvi não dar ibope para o capeta. Compartilho com a igreja, porque tem que ser comprado. Mas nesse microfone aqui, não vou falar nada dessas coisas que o diabo tem tentado fazer gracinha. Aqui a gente só vai glorificar a Deus. E saiba, querido, que uma grande onda de avivamento está para vir sobre este lugar. Sabe, Deus já tem mostrado muitos milagres, já tem feito muitos milagres, mas é pequeno perto do que Deus vai fazer. E se eu fosse você, meu irmão, não ficava fora. Coloca Deus em primeiro lugar. Porque o azeite vai fazer toda a diferença na sua vida. O azeite quita dívidas, o azeite traz libertação, o azeite traz restauração. E sabe o que acontece? O azeite traz prosperidade. Olha o que o texto diz. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrar. A unção, quando vem sobre a nossa vida, meu irmão, ela quita dívida e nos faz prosperar muito. Eu quero dizer para você, meu irmão, que não vai faltar nada na sua vida, mas principalmente quando você buscar a presença do Senhor em primeiro lugar na tua vida. Louvado seja Deus. E para terminar, o Brasil, a igreja brasileira, você que está me assistindo aí, de qualquer parte do mundo, só vai mudar a sua sorte quando você se encher de azeite, porque a unção despedaça o jugo. Algumas pessoas dizem: pastor, mas eu já sou crente. Pastor, mas eu já aceitei minha vida em Jesus, já batizei. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqueles irmãos que estavam lá no cenáculo, a Bíblia diz que mais ou menos 120 irmãos, que estavam esperando a promessa do Pai, eles eram crentes, sim ou não? Responde, igreja. Sim ou não? Sim, irmão, eles eram crentes. Porque Jesus, antes de subir para o céu, ele falou o quê? Vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam reunidos no cenáculo. Todos eles eram crentes, já tinham passado pelas águas, eram discípulos de Jesus, mas faltava a promessa do Pai, o azeite. A Bíblia diz que de repente eles ouviram do céu como um som, um sopro, um vento entrou no cenáculo, e eles viram línguas de fogo, as quais foram repartidas entre eles, e eles começaram a falar outras línguas, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Eles eram crentes, era vaso, mas estava tudo vazio. Olha o que o texto diz: trazei vasos vazios. Você tem que se esvaziar do eu, de tudo, para ser cheio do azeite, do nardo puro do céu. A partir daquele momento que eles foram cheios, meu irmão, aquele pescador chamado Simão Pedro, que tinha negado Cristo 3 vezes, ele foi lá numa sinagoga, na primeira mensagem dele, um homem que era inculto, que não sabia falar, 3.000 almas se converteram a Jesus numa pregação dele. Pode aplaudir Jesus. E eles diziam: mas esse aí não era um pescador? Por que esse homem está falando com essa autoridade toda? Por causa do azeite. A Bíblia diz que a sombra de
Pedro curava. Era porque Pedro era melhor? Não, por causa da unção que estava na vida de Pedro, por causa do derramar da promessa do Pai, que é para mim e para você também. O Brasil vai ser outro quando eu e você formos outro, quando a igreja brasileira formos outros, quando nos formos cheios verdadeiramente do Espírito Santo. Não é oba-oba não é essa coisinha que eles estão fazendo, falando que é avivamento que tem no Brasil, não. Não é esse teatro que está tendo aí, não é essa música bonita que tem atraído milhões de pessoas vazias, sem nada de Deus. Vai olhar os avivamentos que aconteceu. O avivamento da Rua Azusa, 3 quarteirões antes das pessoas chegarem lá, elas já eram batizadas com o Espírito Santo, e as pessoas da cadeira de roda saíam carregando as cadeiras de roda, 3 quarteirões de distância. Isso que é avivamento. Leia sobre os avivamentos que aconteceram no mundo. O avivamento que houve na Escócia, o avivamento que houve na Holanda. Homens que começaram, sabe como? Com os joelhos no chão. O avivamento da Rua Azusa durou décadas. Milhões de pessoas foram alcançadas, libertas, curadas. Isso que é avivamento, igreja. E nós buscamos um avivamento. Fique de pé. Meu Deus, eu creio num derramar poderoso que há de vir sobre nós. Feche os teus olhos. Eu creio que antes do nosso Redentor vir, antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós vamos experimentar um grande avivamento. E nós temos clamado por isso, nós temos derramado lágrimas por isso, nós temos buscado isso, nós temos jejuado por isso, nós temos buscado a presença do Abba mais do que tudo nessa vida. Busca o Senhor enquanto pode achar, a igreja. Não vivam uma vida medíocre, não vivam uma vida de escravo. Seja livre de verdade, para adorar o Rei, para glorificar a Ele. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo um avivamento sobre a tua vida. Eu profetizo, querido, que você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu profetizo o azeite puro sobre a tua vida, sobre os teus pensamentos. Pensamento de morte caia por terra, pensamento de angústia caia por terra, pensamento de derrota caia por terra. Dê lugar ao Espírito Santo. Pensamento que você não vai conseguir, de pensamento de desânimo, todo sentimento que vai paralisar e tem paralisado a sua vida, todo medo, em nome de Jesus, parta em retirada da sua vida. Que o Espírito Santo possa te encher, que o Espírito Santo possa cobrir os teus pensamentos, que o Espírito Santo possa encher o teu coração do mais puro azeite, e que você possa clamar dia e noite por um avivamento. Quando você começar a clamar, meu irmão, as coisas vão começar a acontecer, sinais e milagres vão acompanhar aqueles que creem. Você vai acordar de madrugada falando língua estranha, você não vai entender nada. Xarabarabarabassorobocorabasai. Shekantalabassodecomanabassai. Deus, ativa os dons proféticos neste lugar. Ativa os dons proféticos neste lugar, Senhor. Visões do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, discernimento de espírito. Pai, em nome de Jesus, ativa. Quantos dons e talentos aqui, ó Deus, que estão, meu Deus, desativados, inativos. Toca agora, Pai. E que seus filhos possam ser despertados do sono. Porque nós precisamos, ó Deus, de manifestação do Teu poder, da Tua graça. Quantos adoradores que estão de bocas fechadas.
Quantos homens e mulheres que outrora eram cheios do Espírito Santo, mas que agora já não sentem mais a Tua presença, porque se perderam na caminhada. Senhor, traz de volta, Senhor. Traz de volta, Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, traz de volta, Papai. Oh, assim como o profeta Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, nós profetizamos sobre o vale, Pai, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus. Levante suas mãos para os céus e diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, aplauda bem forte ao Senhor e dá glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando ao término do nosso culto, e eu queria agradecer a presença de cada irmão. Guarde essa palavra no seu coração, não deixe que o inimigo roube. Lembra de Abraão: cuidado com os corvos. Seja nutrido de palavra. Eu aconselho você o seguinte, deixa eu falar algo para você. Estou terminando já. Durante a semana, você não precisa esperar até. Você não tem que esperar até o dia do culto. Durante a semana, ouça ministrações. Nós temos várias ministrações na nossa página de estudos. Não é só estudo não, a gente não dá estudo aqui não. A ministração de domingo de manhã, irmãos, é coisa que vem do céu. Durante a semana nós temos dezenas, centenas de palavras. Separa um momento do seu dia para se ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Às vezes nós ficamos muito tempo. Então ouça ministrações de Deus, porque isso vai alimentar o seu espírito. Tem esse momento, porque você vai ver no decorrer dos dias que as orações vão ficando mais intensas, a presença de Deus vai ficando mais intensa, e isso vai se transformar em milagre. Você vai orar, os enfermos vão ser curados. Você vai convidar aquela pessoa que nunca pensou que ia ser crente, e ele vai começar a sentir o toque do Espírito Santo dele. Vidas vão ser transformadas e Deus vai usar você. Ei, meu Deus, vou repetir. Vidas vão ser transformadas e Deus vai usar você. Isso é galardão, irmão, para a eternidade. Creia em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que nos assistem em casa. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela neta da irmã do Carmo. Ela está com uma tosse, né? Que não sara. 6 meses. Não tem nada, né? Mas hoje nós vamos orar e Deus vai curar ela em nome de Jesus. Amém? Não tem motivo médico, né? Os médicos não sabem. É a da Argentina? Sim, nós vamos orar. Como é que ela chama? Pilar. É a sua neta, chama Pilar. Pilar Vitória. Vai ter vitória, Pilar. Nome de Jesus. Naquela vida é um milagre, né? Levante suas mãos para os céus. Agradeça ao Senhor. A Bíblia diz: rendei graças ao Senhor. Nós te rendemos graças, Pai. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Obrigado, Deus, por esse maná que desceu do céu aqui hoje. Obrigado pela unção. Obrigado pela revelação. Obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos, os que estão nos assistindo em casa, os que vão nos assistir no futuro. Pai, muito obrigado. Nós queremos agora apresentar a vida daquela criança, a Pilar Vitória, lá em Mendonça, na Argentina. Ela é neta da tua serva que aqui está, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, como sacerdote, profeta do Senhor, como igreja aqui reunida, nós ministramos a cura sobre a vida dela. Não há barreiras para a fé. O
teu Espírito Santo, ele não tem barreiras para agir. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós decretamos que essa tosse que tem assolado essa criança caia por terra agora, seja qual for a origem. Seja qual for a origem, seja bactéria, seja vírus, seja o que for, que essa tosse, meu Deus, que tem acometido essa criança, ela seja dissipada agora, no poder do nome mais poderoso do universo. Glorifica teu nome mais uma vez neste lugar, e que tenhamos notícias em breve, que ela foi curada 100% para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Levante suas mãos para os céus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, leve em paz para a sua casa, te livra dos homens maus, mulheres más, dos homens de sangue, a sua vida. O Senhor coloca anjos ao seu redor, em nome de Jesus, te guardando para a glória de Deus Pai. Diga amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus.